A micologia pode estar inserida em filmes e jogos? Eu me chamo Celine Cecília Alexandre da Silva, sou graduada no curso de Ciências Biológicas Bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco e, juntamente com as pesquisadoras Beatriz Marcelino dos Santos, Maria Fernanda Tavares de Araújo, Gisele Oliveira Silva, Milena Melo de Lima, com a orientação da professora doutora Elaine Malosso, desenvolvemos o trabalho intitulado Micologia nas telas e nos controles, uma análise da representação fúngica em materiais de audiovisual e jogos digitais. Bom, segundo Silveira, em 2014, a utilização de jogos e atividades lúdicas como estratégia de ensino pode contribuir para despertar o interesse dos alunos pelas atividades da escola e melhorar o desempenho dos mesmos, facilitando a aprendizagem. Então, nos últimos anos, a micologia ela tem tido muita visibilidade dentro do universo tecnológico, em que filmes e jogos digitais eles vão explorar a diversidade e a ecologia dos fungos de uma forma muito mais dinâmica e criativa. Então, são meios de entretenimento e diversão que vão atuar como uma ferramenta bastante poderosa para auxiliar o professor nesse processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos, contribuindo para uma maior compreensão sobre determinado assunto. Segundo Goulart, em 2019, animações e jogos eletrônicos, quando se apropriam de certos conhecimentos, podem ser excelentes ferramentas para auxiliar no ensino e aprendizagem sobre diferentes grupos de seres vivos, pois podem exemplificar, de forma lúdica, aspectos como a biologia e ecologia de diferentes seres vivos. Então, ao trazermos a biologia para um contexto de entretenimento, com animações e jogos, nós podemos sim tornar a ciência muito mais acessível e atraente, especialmente para os públicos mais jovens. Então, ao invés de simplesmente absorver as informações de uma maneira aleatória, os estudantes eles podem sim interagir com os conceitos biológicos, tornando o processo educacional muito mais envolvente. E despertar também no aluno a curiosidade e o desejo de explorar mais a fundo os tópicos abordados. Então, existem várias formas de se aprender, as pessoas aprendem de maneiras diferentes, então os jogos e as animações oferecem essa variedade de estilos de aprendizagem. Então, enquanto alguns alunos podem preferir métodos mais visuais, outros podem preferir experiências mais práticas. O objetivo desse trabalho foi analisar a atribuição dos fungos em jogos e obras audiovisuais e se esta atribuição é fidedigna a informações científicas, pois influenciam a percepção pública. Para isso, foi realizado um levantamento em diversas plataformas digitais de entretenimento, como HBO, Disney, Netflix e também websites especializados em jogos, como Nintendo, PlayStation 3, e utilizamos alguns termos-chave específicos, como fungos, cogumelos, micologia. Então, essa seleção de palavras-chave permitiu que conseguíssemos identificar os resultados do nosso estudo. Após esse levantamento nas plataformas, observamos a presença de elementos fúngicos tanto no jogo do Super Mario como também no filme Super Mario Bros., em que vai abordar a presença de fungos por meio de personagens. Um exemplo é esse cogumelinho vermelho que observamos tanto no jogo como no filme, da espécie Amanita muscaria, em que ele é representado. Mas, fora das telas, vai possuir propriedades alucinógenas e também é bastante conhecido por conta da sua coloração vermelha e branca. No jogo do Super Mario, esse cogumelo permite o crescimento do personagem e são elementos bastante essenciais para a jogabilidade e proporcionam ao jogador algumas vantagens e estratégicas. Então, ao ser coletado pelo personagem Mario, ele vai aumentar o tamanho e vai permitir que ele quebre blocos e também possa derrotar os inimigos ao simplesmente tocá-los. E ele também é representado no filme do Super Mario. E a presença desse cogumelo
no filme e nos jogos vão destacar a criatividade dos desenvolvedores em incorporar elementos da natureza de uma forma bem lúdica e visualmente interessante para quem está assistindo ou jogando. Então, no filme, o personagem Toad, ele é uma representação antropomórfica de um cogumelo e vai desempenhar vários papéis importantes no desenrolar do filme, como fornecer ajuda, conselhos e até mesmo participar das aventuras do personagem principal, que é o Mario. Então, os fungos, nesse caso, eles vão ser abordados como personagens amigáveis e com uma abordagem bem lúdica, diferente da realidade. Ao contrário do que acabamos de ver no filme e no jogo do Super Mario, no jogo The Last of Us e agora na série da HBO, há uma abordagem bem única e ficcional em relação ao fungo entomopatogênico, a espécie Ophiocordyceps sinensis, que na realidade vai afetar insetos, não humanos. Então, no entanto, na narrativa do jogo, esse fungo ele vai ser transformado em uma ameaça bem sobrenatural e apocalíptica. E, ao contrário da sua função natural, dessa espécie que é de parasitar insetos, no universo do jogo e no filme, a espécie é retratada como uma forma mutante e agressiva que vai infectar os seres humanos e vai os transformar em zumbis. E mesmo que a espécie Ophiocordyceps sinensis, como estamos vendo no vídeo, na realidade é um fungo que parasita insetos, essa representação ficcional como um agente que transforma humanos em zumbis ainda assim vai destacar o poder da ficção científica em criar narrativas e histórias que envolvam e surpreendam o público, ou seja, prendam essas pessoas para assistirem ou jogarem o jogo. Então é importante notar que essa representação ela não condiz com a realidade científica que conhecemos sobre o comportamento do fungo na natureza. Então, essa interpretação vai oferecer uma reviravolta na aplicação dos conhecimentos científicos que vai levar a um cenário de terror e sobrevivência dentro do jogo e também da série. Em jogos como Pokémon, nós conseguimos também observar representações fúngicas, como os personagens Morlow e Shiinotic, que foram inspirados em fungos do gênero Mycena, que brilham no escuro justamente pela sua principal característica, a bioluminescência. Esses personagens são Pokémons pertencentes à franquia Pokémon e ambos foram introduzidos na sétima geração desses jogos, lançados em 2016. Shiinotic, como podemos ver aqui, ele é maior e é uma evolução do Morlow, e sua aparência é mais elaborada, com um corpo maior e várias luzes brilhantes. Pokémon, a grass and fairy type. Morlow flickers with light. It puts its enemies to sleep by spreading spores. Shiinotic, the evolved form of Morlow. Much like Morlow, Shiinotic drain energy, but they can also share energy with those they like. Na realidade, esses fungos bioluminescentes são organismos que têm a capacidade de produzir luz como resultado de uma reação química em seus tecidos, ou seja, é um fenômeno que vai ocorrer graças à presença de uma molécula chamada de luciferina e uma enzima, a luciferase, que vão reagir em condições favoráveis, como, por exemplo, a presença de oxigênio. Além disso, no documentário Fungos Fantásticos, bastante conhecido na Netflix, é explorado sobre a importância e a relevância dos fungos para a sociedade. Ele apresenta sobre as complexidades do reino fungi, não apenas destacando a diversidade biológica desse reino, mas também ele traz sobre o seu impacto significativo em vários aspectos da nossa vida. Então, esse documentário ele vai abordar também as contribuições que os fungos oferecem para os diversos campos da medicina, agricultura, alimentação e até mesmo na busca por soluções sustentáveis para alguns desafios ambientais. E ele também aborda histórias sobre cientistas e pesquisadores, e com isso, esse documentário ele não apenas educa, mas ele também inspira outras pessoas para que elas possam apreciar melhor esses organismos. Então,
ele cumpre o seu papel de fornecer informação, mas também ele serve como uma valiosa ferramenta para despertar o interesse do público que está vendo esse documentário sobre a ecologia e a diversidade dos fungos. Então, como conclusão, temos que os resultados demonstram que, embora alguns fungos sejam retratados de forma fictícia, não invalida a possibilidade de que o professor ele pode sim utilizar essas informações para a divulgação científica. Ou seja, ele vai tornar o conteúdo micológico mais prático e interativo. Então, ao analisar todas essas representações fúngicas que trouxemos até aqui, os educadores eles têm a possibilidade de contextualizar conceitos científicos e discutir as características reais dos fungos e explorar os paralelos entre a ficção e a biologia. Bom, aqui estão algumas referências que utilizamos para a realização desse estudo. E, por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pernambuco por permitir o meu crescimento, tanto acadêmico quanto pessoal, ao meu laboratório de fomicete de folhedo e também ao 7º Encontro Pernambucano de Micologia, que acontece esse ano, pela grande oportunidade de eu estar aqui hoje conversando com vocês sobre um pouco do assunto que eu gosto muito de falar e também possibilitar que mais pessoas possam conhecer sobre esse reino muito importante que é o Reino Fungi. Muito obrigada por todos que me escutaram até aqui. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!